Talvez uma das obras mais populares da cultura oriental, com certeza foi Death Note, um mangá escrito por Tsukuyomi Oba e ilustrado por Takeshi Obata. Tanto o anime quanto o mangá fizeram um sucesso estrondoso, e essa obra ela tem muitos debates, muitos aspectos filosóficos, muitas questões que são abordadas. Esse anime traz algumas lições. Eu assisti ele no mês passado e comecei a anotar algumas coisas que eu vi e achei interessante, algumas lições que esse anime podia passar que eu achei legais. E eu tô aqui nesse vídeo trazendo isso pra vocês. Galera, quem tá falando aqui é Capanes. Temos vídeos de anime todas as sextas-feiras. Eu vou estar voltando com a programação normal. E aqui hoje nós vamos ver as conclusões. O que Death Note nos ensina, que eu aprendi e percebi vendo essa obra por completo. E agora vamos para a primeira coisa que eu notei. O poder corrompe até a pessoa mais inocente. O anime sempre nos mostra a questão do poder e o que ele faz com as pessoas. Nós vemos no início do anime Light Yagami sempre lá achando que o mundo está podre, vendo pessoas ruins, vendo situações ruins, e ele vendo aquilo ali e com inocência querendo ser um policial para combater a criminalidade, até que pelo acaso o caderno cai na escola em que ele pôde pegar. E a partir do momento que ele pegou aquele caderno, ele sentiu-se tentado a matar alguém, a testar o caderno. E quando viu que era real, ele começou a usar aquilo no seu propósito inocente de fazer um mundo sem criminalidade, de acabar com os bandidos. Só que à medida que vai progredindo, ele vai se deturpando nisso e o poder vai corrompendo o Light Yagami. Você vê que a partir de certo momento ele não está mais matando só criminosos, perigosos, ele está matando também pessoas inocentes, pessoas que entram no seu caminho, e a partir disso ele se deturpa. Eu vou estar abordando melhor como ele chega no final a ser tão podre como todos que ele critica. E você vê que mesmo Light Yagami sendo uma pessoa inocente, com bons propósitos, você vê em determinada parte do anime quando ele perde as memórias, que ele apresenta boa índole, que ele acha o Kira criminoso, que ele vai tentar procurar ele, ajuda na investigação, mas quando ele tem o poder, ele, o Light Yagami, que teria uma boa índole, se corrompe totalmente e faz tudo aquilo que ele faz, sendo bastante psicopata e matando pessoas friamente que não tem nada a ver com a criminalidade do mundo. Segundo, justiça é um conceito relativo e ninguém é o portador dela. E não existem heróis nessa trama. Vou caçar você até onde estiver escondido e vou acabar com você. Eu sou a justiça. Você pode observar claramente no anime que ele não dá um lado correto. Você vê que Light Yagami é desenvolvido no início para nós assimilarmos com ele, para nós vermos o propósito do Light e pensarmos, isso aqui tá correto, realmente é interessante, a gente tem que matar esses bandidos e tal. A gente concorda no início bastante com Light Yagami, que acredita que a justiça é acabar com toda a criminalidade, é acabar com o mal do mundo, e essa é a verdadeira justiça. E ele acredita que ele é o portador disso, e que ele é a justiça. Já depois nos mostra o L, que depois vai nos assimilando pra gente achar que ele é o mocinho, quando ele também não é. Que ele tem o conceito de acreditar que a justiça é o cumprimento da lei, ou seja, ele é positivista. O positivismo é uma doutrina filosófica que acredita o que a lei tem que ser cumprido em síntese. E o L, ele demonstra bastante isso, ele acredita que a justiça é o cumprimento da lei. Apesar dos dois serem bastante hipócritas nesse quesito, tanto o Light Yagami quanto o L. Porque o Light acredita que acabando com todos os bandidos e com as pessoas más, o mundo vai se tornar um lugar melhor. Porém, ao mesmo tempo, ele começa a se livrar de pessoas inocentes e começa a deturpar esse conceito de justiça dele e se autoproclama o Deus do Novo Mundo. O L já, ele é totalmente positivista, ele acredita no cumprimento da lei. Entretanto, ele não cumpre a lei estritamente, como ele fala. Durante o caso Kira, ele usou vários métodos não convencionais, vários métodos que eu achei, diga-se de passagem, totalmente contra o que ele prega. Já que para ele a lei é o correto, ele não poderia fazer coisas sem escrúpulos, como por exemplo, sem saber quem era o Kira, não tinha certeza
que era o Light, não tinha uma prova concreta que era o Light e nem a Mizamani. Ele sequestra praticamente a Mizamani, bota com toda aquela roupa de força pra ela ficar presa sem ter a confirmação formal de que ela seria o Kira. Mesmo ela sendo, eles não tinham confirmação, então prenderam uma pessoa que podia estar inocente sem a certeza. Confinaram o Light Yagami também, que eles não tinham a certeza se ele era ou o L. Falou várias vezes que não tinha prova, acreditava que ele era, mas não tinha prova, e mesmo assim o prendeu, fazendo de maneira ilegal esses crimes. E o pai do Light Yagami também foi preso, enquanto o Light foi. Mais uma prisão ilegal, ou seja, 3 prisões ilegais, um sequestro, botar a menina em roupa de força, sem ter nenhuma confirmação que eles são o Kira, sem ter nenhuma confirmação disso, apenas porque ele achava que ele era o Kira. É uma coisa bastante precipitada e também uma coisa deturpada do L. O Light, o anime mostra bem mais claro a questão dele ser deturpado, dele querer se tornar o deus do novo mundo, e eu vou ainda falar mais sobre como ele se tornou aquilo que ele criticava, e muito pior talvez. Outra coisa que eu notei é que o anime mostra relações de poder, mostra que existem sempre pessoas que usam apenas para se aproveitar de você, apenas porque viram algo que podem usar ao seu favor, mesmo parecendo se importar com você. Há uma possibilidade de eu precisar usar os seus olhos dessa vez, então eu quero você bem perto de mim. Que é o que Light Yagami faz com Takada e faz com Mizamani também. Você vê no decorrer do anime que o Light, quando percebe que pode usar os olhos de Shinigami de Mizamani para o seu propósito pessoal, ele a ilude, faz acreditar que ele ama ela, demonstrando de maneira sutil mais para Mizamani o suficiente para acreditar nisso. E durante a obra, ele sempre faz demonstrações de carinho para Mizamani meticulosamente para se aproveitar e utilizar do poder dela. E isso ele usa toda a relação com Mizamani apenas para o poder e para o seu propósito de se tornar o deus do novo mundo. Você vê que ele se aproveita e acredita e diz que está amando Misa, e também chega a trair ela com Takada, e com Takada ele faz o mesmo discurso e quer enganar, utilizando de emoções, parecendo se importar apenas para utilizar dessas personagens. E você vê o Light fazendo isso durante todo o anime, o que faz a gente refletir que existem pessoas que, por mais que pareçam estar no bom propósito, estão ali apenas para se aproveitar de você, mesmo parecendo se importar e utilizando do poder para isso. É uma coisa bem maquiavélica, mas que faz parte do anime e que Light demonstra bastante. Outra questão é que o ego é um dos maiores e piores erros do ser humano. Eu vou me tornar o deus desse novo mundo. Se tem um erro que condenou Light Yagami, com certeza foi o ego. Porque ele acreditava estar acima de todos, ele acreditava ser o mais inteligente de todos, ele acreditava piamente que era o deus do novo mundo e que era a justiça. E foi o ego que levou ele a perder para Anya no final do anime. Light começou como essa pessoa inocente que eu falei logo no início, que queria enfrentar a criminalidade, mas no decorrer do anime ele se torna tudo que ele mais condenava. Vocês viram as coisas que eu falei, que ele criticava os criminosos e pessoas que fizeram mal, e ao mesmo tempo ele tinha uma visão deturpada de justiça. Ele foi corrompido pelo poder, matava pessoas inocentes apenas porque iam contra as suas convicções e se aproveitava e era manipulativo com as pessoas. Ou seja, ele era podre e também era criminoso. De certa forma também era um assassino, porque matava pessoas inocentes. Então, o Light, que tanto queria enfrentar o mal do mundo, foi corrompido pelo poder, era manipulativo, com um ego altíssimo por acreditar que tudo que ele estava fazendo era o certo e era o padrão. E tudo isso no mesmo personagem. E essa série de erros foi o que fez primeiro o mundo combater ele, o mundo achar ele um perigo, e o que fez ele perder, porque por muitos momentos, devido ao ego dele, ele acreditou que estava acima de todos e acabou revelando alguns detalhes, como por exemplo quando ele matou o Lindsay, que se passou pelo L achando que era ele que mandava, e o L deu uma surpresa e ainda descobriu em qual região do Japão ele estava. Se ele não tivesse se segurado por esse ego, tivesse pensado mais, ele poderia ter dificultado muito mais o trabalho do detetive. Mas devido a ele acreditar, se achar tão superior, ele acaba fazendo isso várias vezes na obra, o que leva ao que acontece no final.
E você percebe também que o mundo é podre, mas Light tenta enfrentar isso e acaba se tornando uma parte do problema. É uma coisa que eu percebo bastante, que Light tenta enfrentar tudo, tenta mudar esse mundo, mas ele não consegue, ele se torna parte do problema, se torna tão ruim quanto quem ele queria matar. E por último, eu acho que a última lição que é abordada por todos os lados na obra é que não conseguimos ter sucesso sem se adaptar. O anime inteiro fala sobre um processo de adaptação. O Light Yagami é o maior exemplo disso. Durante o anime todo, ele enfrenta várias situações adversas, algumas causadas por ele mesmo, mas ele sempre se adapta ao que está acontecendo, exceto no vacilo final. Mas ele sempre teve uma adaptação, sempre aconteciam coisas que estavam fora do plano dele, como por exemplo o L visitar ele na escola, mas ele dava um jeito de se adaptar e subverter, mudar a situação para o seu favor. Ele fez isso durante toda a obra. O embate de inteligência entre L e Light envolvia muito isso. Muito a questão de estar prevendo o outro e estar se adaptando à situação que o outro causava. Como, por exemplo, quando o Light teve toda aquela adaptação de esquecer o Death Note, o L teve que mudar sua linha de pensamento, teve que pensar nessa hipótese de ter passado a posse. Então você vê ele sempre se adaptando e utilizando das informações e das coisas que estão acontecendo. E depois de muito esforço, eles conseguem pegar o Light, mas o Light durante toda a obra se adaptou, assim como todos os personagens principais. E eu acredito que essas são as lições, as maiores lições que Death Note nos passa, os maiores ensinamentos que ele passa pra gente. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem like, compartilhem o vídeo. Ele deu um trabalhinho pra fazer, porque eu tive que ver a obra toda e anotar também. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e valeu!